Estamos vendo aí, turma? Tá. Agora deixa eu botar bonitinho aqui, né? Peraí. E aí, foi? Sim. Bom, eu fiz meio que um... Na realidade, eu revisei todos os relatórios dos meus clubes, né? Dos treinadores e tal. Revisei as listas de presença e cadastros, tá? E além disso, eu pedi para eles mandarem dentro do que a gente queria ver, né? Mandarem o que eles fizeram também, que às vezes sempre pula alguma coisa, né? Então, também para bater um pouco a informação que tinha de um lado e a que eles mandaram, né? Só deixa eu dar o ok aqui pro... Oh, droga. Só um minuto. Ué, não estou conseguindo sair. Aqui trocou só. Aí. Não, não tô conseguindo dar o ok no para gravar. Aqui foi. Ok. Agora foi. Bom, vamos lá, relatórios, tá? No quesito relatórios ali, pelo que eu vi, tá? Eu dei uma nota 7 mais ou menos, pros meus 5 clubes, né? O que eu percebi é que eles podiam ter dado mais informação, no sentido de informações complementares, tá? E pelo fato de a gente ter mudado o padrão do documento no meio do caminho, eu acho que isso deu uma atrapalhada e deu uma confusão, e acabou que nem todos fizeram, né, no novo modelo, todos os relatórios. Então, eu acho que isso foi uma coisa que pecou um pouco, que eu acho que uma coisa que eu vou prestar atenção pro próximo ciclo, né? Tá um pouco mais em cima nesse sentido, tá? Em relação à capacitação, a gente teve 8 cursos, tá? Desses 8 cursos, o de arbitragem foi feito pelo Pedro, pelo Chinho, o de liderança e gestão pelo Gabó e o de primeiros socorros pela Lúcia. O restante foi eu que. Ah, e o de coaching nível 1 pelo Luigi, tá? E o restante foi eu que dei, tá? A gente teve um total aí de 89, somando todos os participantes, né? Deram 89. Aí dentro muitos têm repetido, então muitos que fizeram, o pessoal que era do curso, do projeto, né? Então eles acabaram repetindo nos cursos, tá? E as próximas ações aí que a gente vê de imediatas para ser feita, para estar entregando como capacitação, é o Activate e o Preparação Física para Jovens, eu esqueci de botar ali, tá? De uma maneira geral, assim, a gente teve bastante engajamento aí nos cursos, tá? Pessoal vindo de Joinville para fazer, mesmo quem não era do projeto, acabou se beneficiando, porque a gente já tinha o projeto, o curso acontecendo, e não custava a gente abrir vaga para capacitar outras pessoas aqui da região também, né? Então, isso acho que foi bem positivo, tá? Félix, Promoção, uma tá? dúvida. Oi. Esse número, ele é Santa Catarina ou tem Mato Grosso aí envolvido também? Mato Grosso do Sul? Tem Mato Grosso também envolvido, tá? Mas aqui nesse número não tem o Mato Grosso envolvido, porque lá no Mato Grosso a gente fez rugby, tem o coach nível 1. Não, não tem Mato Grosso envolvido aí, tá, Júlio? Você tem, Esse depois não tem. se apresenta do Mato Grosso? Não. Aqui não, mas eu tenho essa informação. No Mato Grosso foram 3 cursos, rugby escolar, que a gente fez para os professores da rede lá.
teve o Scrum Red e o Coach nível 1, tá? Foi Beleza. o que a gente fez lá. Mas qualquer dúvida eu estou à disposição. Então, promoção do rugby, tá? A gente impactou aí 1.765 participantes, tá? Desses 1.765, o total de inscritos nos clubes que eu estava como coordenador foram 106. Isso é total de participantes que viram rugby na escola ou em alguma ONG ou em alguma ação que foi feita, tá? E o total de inscritos são os inscritos nos clubes que eu estava coordenando, né? Então, desses clubes aí, a gente tem do Desterro 9 ações aí. Bom, os dados estão ali, né? Nove, dando aí um percentual de 6% do total de pessoas que a gente impactou, no caso, né? Eu não gosto muito da palavra impactar, mas, bom, vamos usar ela. Seria a captação, esse 6%? Então, não seria os 6% é um número em relação à quantidade de pessoas que foram impactadas e que estão inscritas no projeto. Captou 106. Uhum. Dentro desse número, né, desses 106, eu acredito que nem todos tenham vindo dessas ações, tá, Leca? Porque muitos clubes já tinham alguns atletas, alguns participantes e tal. Então, esse número, assim, de quantas pessoas que a gente impactou nesse momento e quantas se inscreveram, eu não sei te dar essa resposta. Eu sei que de 1.765 que foram, que a gente levou, que a gente mostrou a modalidade, 106 estão dentro do projeto, tá? Dentro desses 106, tem alguns que não estão dentro desses 1.765. Não sei se eu expliquei ou se eu deixei mais complicado. Esse 106 é em relação a esses 5 clubes. Em relação a esses 5 clubes, tá? Tá. Depois a gente vai ter aqui, ó, por clube, treinamento, né? Então, por clubes, são esses participantes, tá? Então, eu peguei em relação aos cadastros, tá? Aos cadastros que eles tinham dentro do Drive, tá? Então, aqui era. Depois, levando em consideração que São João Batista começou em fevereiro, eu vejo que o São João Batista tem feito um trabalho muito legal, tá? Muito bom. Eles estão crescendo constantemente. Não pararam durante o mês de outubro. A gente vai ter festival agora em São João Batista esse final de semana para o M15, tá? Que é a categoria que eles têm. Então, está indo o Desterro e está indo o Joaca também, além de jogar desse festival ser junto com a etapa do Campeonato Catarinense de Sevens, tá? Adulto masculino. Tempo? Tempo? Oi? No meu relógio falta 1 minuto, tá? Só para te avisar. Opa, então vamos correr. Depois, aqui tá na frente ali, os festivais, tá? Então, a gente realizou 3, o Joaca 2, na verdade eram 4 festivais que foi intercalado e o Desterro é, já tinha realizado um anteriormente, tá? Em 23. Depois São João Batista realizou um com 30 participantes e conseguiu participar dos 3. O Itajaí só conseguiu participar de 2, tá? E o Joaca também realizou 2, organizou 2 e participou de 3 com 28 participantes. O Guaicurus não conseguiu se organizar para fazer festival da maneira que a gente entende como festival, né? Para finalizar campeonatos, tá? A gente teve alguns atletas do projeto, tanto do Joaca quanto do Desterro, principalmente, quanto do São João Batista também, que participaram do BR15, né? Foram selecionados para participar do BR15, tá?
E a gente teve atletas, tanto do São João Batista, quanto do Desterro, quanto do Joaca, quanto do Itajaí, que participaram do Campeonato Catarinense Juvenil esse ano, M19 e M17, tá? Porém, eu não coloquei aqui dentro porque esse campeonato aconteceu em outubro, já tinha finalizado o ciclo do projeto, tá? Então, eu não coloquei e foram campeonatos realizados, mas com uma certa... Por exemplo, no M17 a gente fez misto para poder dar jogo para as meninas poderem jogar, apesar de ter sido o rugby mesmo, jogado rugby com as regras, com, com etapas, com os times, com inscrição, tudo certinho. A gente teve vamos dizer, um insight, assim, né, pela necessidade das meninas irem jogar a Copa Cultura Inglesa agora no final do ano e muitas terem pouco tempo de jogo, né? Então a gente entendeu que seria uma coisa positiva a fazer aí para poder dar essa experiência para elas e pô, e funcionou super bem. Dentro dessa categoria elas jogaram tranquila, porque também tem bastante gente nova, né? Começando, então o nível ele não era tão disparelho, tá? Mas eu acho que o projeto, mais do que isso, ele criou um ambiente agora que vai proporcionar aí a oportunidade de a gente fazer um campeonato M16 ano que vem, muito mais consistente do que a gente conseguiu fazer esse ano. Digo a gente que eu também sou da Federação Catarinense, né? Então, hoje a ideia já é fazer um campeonato mais consolidado para o M16, porque daí a gente consegue pegar, a gente não perde ninguém que começou esse ano, né? Que era M14, mas a gente tinha alguns M15 e tal. Então, a gente está pensando em realmente fazer esse campeonato M16 com pelo menos 3 equipes, que é Desterro, Joaca e São João Batista. São as equipes que estão rodando melhor aqui. E é isso, na real. Boa, Dani. Perfeito. Deu uma estouradinha no tempo, tá? Mas Pois é. E sem, olha que sem, sem eu estava pressão, com preocupado pressão, com isso. sem pressão, com pressão, tá? É só rápido, eu não sei se alguém tem alguma curiosidade ou alguma pergunta que queira fazer para o Dani aí. Eu tenho uma. Ele falou que o Ah, Guaicurus não conseguiu se organizar para o festival. Mas eles conseguiram participar de alguns festivais, pelo menos? olha, eles conseguiram ir para Cuiabá, tá? Eles conseguiram colocar atletas na seleção Centro-Oeste. Eles conseguiram fazer bastante coisas, tá? Eu digo, eles não conseguiram fazer o festival, porque eles também não têm muita gente ali perto para conseguir jogar contra e tal. Então é uma situação onde eles estão bem isolados, né? Mas mesmo assim eles conseguiram, bom, levar atletas para a seleção Centro-Oeste, no Melina, conseguiram ir jogar campeonato lá no Melina, tá? Então é isso. E não é mais não é mais Guaicurus, né? Eu esqueci o nome, é o nome de uma tribo indígena local ali. Durante o projeto, o clube ele se separou, né? Do masculino, feminino, esses rolos que a gente sabe que tem de clube, tá? Mas é isso, não sei se eu respondo a tua pergunta, lá. Alguém mais? Eu acho que eu aproveito só para concordar com o lance dos relatórios também. A mudança das coisas no meio do caminho foi um pouco tenso e ainda não é muito claro, eu acho, algumas coisas que eu tento esclarecer e falar, mas tá lá o treino, mas pô, se eu tenho treino toda semana, eu preciso botar cada treino. Eu falei, não, gente, é só tipo um treino modelo, eu não consigo tipo explicar direito às vezes, porque eu acho que talvez algumas coisas não estejam muito claras, mas enfim, só o feedback mesmo do relatório. Referente isso até, baby, não sei se eu já estou me alongando muito. Com os meus clubes, eu pedi para eles colocarem o plano de treino, fazer uma pastinha dentro do Drive e colocar o plano de treino lá, tá?
uma maneira que eu encontrei assim de a gente saber o que que eu estava fazendo antes de ler o relatório, né? Então, nem todos fizeram 100%, mas eu achei que foi bem bacana compartilhar esse plano antecipadamente, entendeu? Entendi. Pedi para todos os meus clubes também, mas é bem difícil de dar um planejamento do ano. Ah, que vocês vão participar, vocês têm um calendário, não sei o quê. Não chega. Boa. É uma das coisas que eu tomei nota aqui, mas vamos escutar um pouco dos demais, para a gente depois ter algumas conversas finais aí, tá? Mas aí, Dani, obrigado, tá? E vamos dar sequência aí. O Duda pediu para ser o próximo aí, então pode mandar bala, Duda. Boa. Vou ver se eu consigo. Aparece a tela em maior, não, né? Agora foi. Sim. Aparece ela grande? Parece, né? Sim. Bom, fazer a apresentação dos meus clubes aí. Os clubes que estão no meu chapéu são esses aí, né? São José, Jacareí, Poli, Iguanas, Taubaté, RPT e Pasteur, com projetos de Nina e projetos de Vem pro Rugby. Alguns clubes têm Nina, alguns têm Vem pro Rugby e outros têm os dois. Dentro daquele modelo que o Júlio me pediu, eu achei relevante a gente colocar aqui para poder frisar, né? Que são os impactos de ações dentro dos 6 tópicos que estava naquela tabela. E vindo de acordo com o que o Dani levantou, que a Baby levantou, com questões dos relatórios, né? Eu senti, tendo essa oportunidade de passar de relatório por relatório, vendo um por um de todos os projetos e identificar algumas coisas que a gente já vinha identificando, mas ficou muito claro por estar revisando tudo ao mesmo tempo, que são as ausências de informações, a não entrega de relatórios, a falta de clareza das informações. Muitas vezes eles colocam uma ação, dia de rugby, 30 atletas, um staff, fomos ao lugar X fazer um dia de rugby. Mas aí, na hora que a gente precisa de uma clareza para poder, como é uma tabela dessa um pouco mais elaborada para a gente identificar o que que é um dia de rugby, o que que é um dia de mobilizar, o que que é um dia, essas informações acabam fazendo falta para a gente poder dar clareza nesse relatório final, né? E entender o que realmente está acontecendo dentro do clube. Então, eu acho que essa falta de atenção com os relatórios dos clubes, da minha parte como coordenador, de pegar mais afinco, ela vai realmente mostrar nos dados aqui qual que não é a realidade dos clubes. Tem muitos clubes que trabalham muito mais, mas por o treinador não conseguir transcrever as informações, faltam informações. E muitas vezes não faz o relatório, então os números acabam ficando bagunçados. Dentro das ações aí, a gente colocou qualidade dos relatórios, então a gente tem 2 clubes que, no meu ponto de vista, não são ótimos, são bons. A gente tem 5 clubes no regular e um clube no insatisfatório. Fatores que influenciaram muito é o comprometimento dos treinadores, o acúmulo de tarefa que esses treinadores têm dentro do clube. Então vamos supor, um clube que tem um treinador que é tudo, de presidente a treinador e preparador físico. Então ele acaba com esse acúmulo de tarefas, não dando atenção, e não dando atenção aos relatórios, a gente não sabe na realidade o que está acontecendo dentro do clube. Então acabou influenciando muito nas informações. A organização do tempo desses treinadores, eles não conseguem ter uma certa organização. Organização do clube para saber dividir as tarefas e transcrever as ações que foram feitas, saber identificar o que que é dia de rugby, o que que é tudo certinho aí. Então, no meu ponto de vista, foram esses. Não tivemos clubes ótimos, muita dificuldade, muita falta de prazo, acúmulo de 2, 3 relatórios para ser entregue. No treinamento, a gente teve um total de. Ô, Duda, só um ponto para não perder. Depois corrige ali que você botou o Jacareí nos 2, tá? Isso, ó.
Aí Então, você mas vê, na verdade, o É, Renatão, foi de propósito mesmo, porque para mim o Nina do Jacareí foi bom e no regular o Jacareí foi regular no médio. Então, por isso que eu quis deixar mesmo ali para a gente saber quem é o quem, entendeu? E no regular não, e não vem pro rugby. Oh, não vem para o rugby, desculpa, deixar o Jacareí no nível regular, desculpa. Na parte de treinamento dos staffs, a gente teve, segundo os relatórios, 77 pessoas capacitadas, tá? Os cursos que apareceu no relatório foram esses. Eu sei que foram mais pessoas capacitadas, mas mais uma vez eles não transcreveram a ação do dia. Então vamos supor, a gente tinha um clube X que colocava lá, quem fez a capacitação? Um treinador. Tá. E aí você ia na foto, tinha mais 3 staffs do clube. Só que no relatório ele não colocava. Então você tinha que ir até a foto para poder achar o número de pessoas que realmente fizeram o curso. Então a importância também da gente sempre estar colocando fotos nos relatórios e pedir para que eles coloquem fotos para a gente poder bater aí os números, tá? Os destaques para mim foram São José, Jacareí, RPT, Iguanas e Taubaté. Um destaque maior, Taubaté, por estar mais afastado e mobilizou muitas vezes um grupo de staff grande para poder estar fazendo os cursos. Então, esse ponto aí vale uma estrelinha para eles. Duda, só um comentário que acho que serve para todos. Essa dificuldade de pegar quem participou de curso, quem não participou, isso é só me pedir as listas. Eu tenho todas as listas de inscritos pelo Simpla. Então, lá tem o cadastro, tem o nome do clube, é só me pedir as listas, eu passo, vocês conseguem filtrar a partir dali e traçar esses números. Num relatório final assim, eu acho que vale, Gabó, a gente ir atrás de você, mas para a gente enxergar no dia a dia o clube e saber se eles estão promovendo no mês a mês para tentar diminuir a margem de erro, eu acho que eles têm que transcrever um pouquinho melhor para os relatórios e dizer, olha, tivemos 6 staffs que participaram, para a gente poder, pô, terceiro curso seguido, você só está indo você fazer o curso? E os staffs, você não está promovendo o desenvolvimento? Então, essa parte do coordenador geral, no meu caso, eu tenho que pegar mais no pé com isso daí. Então, acho que vale. Mas, no geral, eu acho que vale a gente ficar te perturbando. Se não, todo mês ficar perturbando você, está ferrado. Da fase Ele tentar, gosta, ele gosta. a gente teve alguns pontos, né? Que foi o número de participantes e ações. Não teve muita movimentação da fase tentar dos clubes, mas a média ficou entre 3 e 5 ações. Esses 3 clubes, que são Jacareí, Taubaté e o RPT, tiveram um número alto de participantes, uma média de, aí vocês podem ver de cada clube, e um número de ações em torno de 3 a 4. Eu esqueci de colocar. O São José teve um número baixo de participações, mas um número alto de ações. E os 3 clubes que estão abaixo não tiveram um registro ou não fizeram ações. Dias de rugby. A gente impactou, segundo os nossos registros, vivenciar na escola, né? 20 ações, num total de 2.581 pessoas impactadas. Ações no clube, 26, com total de 1.674, e conseguimos mobilizar em 23 ações registradas um total de 566 pessoas. Os números aqui são, ao meu entender no relatório, eles colocaram o número de pessoas do clube, e não quando eles fazem um registro de todos que participaram naquele dia. Então, é a movimentação que eles colocaram de pessoas e atletas do clube, tá? As dificuldades encontradas aí que deu para entender foram recursos e staff. Muitas vezes eles têm um treinador só e ele não consegue ir para todos os lugares e regiões. Treinamentos e número de categorias, eu achei válido estar separando aí pelo número de categorias que tem em cada, né? Então, no M14 mista, 5 clubes apresentaram.
No M14 masculino, 4 clubes apresentaram, equipes, dentro dos objetivos lá, né? 30, perto dos 30. F14 feminino, 5 clubes. M16 masculino, 5 clubes. Feminino F16, 5 clubes. E categorias menores de 14 e maiores de 14, 9 clubes. Todos os clubes apresentaram movimentação, tá? Nesse caso aqui, com um número um pouco mais baixo. Um destaque maior para o São José e Jacareí, porque tem todas as categorias, né? E as demais clubes aqui na fase de ter 3, ter menos, ter 4 e oscilando. Festivais e torneios. Realizaram um festival dentro da sua casa, 14 ações, impactando atletas do clube registrados, 788 atletas. Eu acredito que aqui a gente esperava um número um pouco maior, mas eu acredito que eles também relataram só a categoria que corresponde a ele como treinador. Muitas vezes lá, M14 do Jacareí, no relatório. E ele só colocava o número de atleta dele, né? Então ele acabava não registrando todo mundo que foi impactado na organização. E participar de eventos foram 30 ações, conseguiram se mobilizar 30 ações, me levando 790 atletas do clube. Campeonatos. No masculino, a gente teve 64 jogos oficiais, categorias M14, 30 jogos, M16, 34 jogos. No feminino, foi um número expressivo, né, reflexo do trabalho, 114 jogos, divididos aí entre F14, F16, F18 e F17, por ser o Super Sevens. Destaque para esses clubes que conquistaram mobilizar bastante equipes para todos esses pontos. Conclusão. Eu consegui, de uma certa forma, dividir em alguns balões, e no meu ponto de vista, eu posso dividir o primeiro balão, que seriam clubes que aproveitaram o recurso investido, né? E eu acho que a atenção agora tem que demandar com evoluir o jogo deles, evoluir com o jogo, tentar falar um pouco mais de rugby. Então, eles já estão conseguindo se organizar um pouquinho melhor com os relatórios, já tem bem distinto o que é cada ação, né? Dia de rugby, festival. Então, eu acho que eles estão bem organizados. Reflexo disso é o apoio e o staff que tem. Então, eles conseguem colocar cada pessoa no seu ponto. Os clubes que estão em desenvolvimento, para mim, apresentam resultado dentro de campo, mas tem uma má organização na estrutura da sua equipe. Então, vamos supor, o Pasteur, até o meio do ano, muita dificuldade com relatórios, né, passando por alguns transtornos, e aí entra a beta e resolve o problema todo. Então, para mim, está numa fase de desenvolvimento e eu acredito que vai crescer muito com a chegada da beta. A Poli apresenta muita qualidade dentro de campo, mas um staff apenas com uma pessoa para realizar tudo. Então, para mim, eles precisam se desenvolver fora campo. E a gente precisa ter atenção com esses dois clubes, que é o Iguanas e o Taubaté, pelos pontos aí, qualidade de jogo, organização, relatórios e assim por diante. Conclusão dessa atividade proposta pela gestão aí da Leca e do Júlio, que no meu ponto de vista, como coordenador, eu preciso ter uma atenção aí, então, nos pontos. Observar melhor a qualidade do relatório, então isso mês a mês precisa ser filtrado, e às vezes até usar essa ferramenta já para ir alimentando, que o Júlio forneceu, para a gente poder ter um diagnóstico mais fiel mês a mês, numa tabela. Extrair melhor as informações da realidade, então quando a gente passa por esse momento filtrando, a gente consegue ver como pode lá na fase tentar, a gente ter uma média de apenas 5, 6 ações dentro de 7 clubes, 11 projetos que estava ali realizando. Então, às vezes a gente consegue extrair uma realidade dessa mês a mês, a gente consegue melhorar a qualidade da conversa, né? Atenção na cobrança das metas e objetivos dos projetos, utilizar os dados do relatório como ferramenta para um diálogo mais estruturado, e ser mais um mentor e não um replicador de informações aos clubes, né? Eu acredito que a gente precisa ajudar eles a organizar essa parte de desenvolvimento da organização
mas a gente precisa também criar planos para ele se desenvolver, muito da capacitação que a gente teve ano passado. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que eu consegui ajudar muitos clubes, mas me sinto um pouco, olhando esses relatórios, um pouco triste, porque tem alguns clubes que eu não consegui ajudar e eu estou entregando da mesma forma que eu peguei, né? São os clubes que eu acho que eu preciso ter mais atenção. É muito porque muitas vezes a gente tenta e não tem uma via de retorno. Às vezes a pessoa não tem tempo e não consegue entregar o que a gente precisa. E ele tem dificuldade, então a gente tem que saber avaliar. Mas me frustra um pouco saber que poderia ter feito um trabalho melhor com esses dois clubes aí. Mas eu acho que é isso. Muito bom, Duda. Salva de palmas, né? Bom, pessoal, alguém tem alguma curiosidade aí da apresentação do Duda? Alguma pergunta? Abrimos para bancas aí de jurados. Eu acho que eu tive uma mesma confusão, quer dizer, eu, né, e meus grupos, sobre essa questão da participação no festival. Tipo, se você recebe o festival, ele tem um número de participantes que estiveram no festival. Quantos atletas você levou para esse festival? Independente se você participa ou não. Então, tinha uns números que eu falava, tá, mas você tem 115 crianças? Ah, não, tinha o número de crianças que tinha no festival. Então, tipo, tinha mais horas que era difícil. Não era difícil, mas enfim, eram umas confusões assim, bem parecidas, só para dividir. E eu acho que eu sempre voltava para o não, quantas crianças você levou. E aí, no relatório do festival, você vai ter lá o número de crianças que estava total, né? Eu sempre tento focar no clube em si. Enfim. Alguém mais? Só dois pontos aqui, tá? Que conectam um pouco do que a Baby trouxe, até fez outro comentário, sobre esses comparativos, né? Que são, acho que a gente está tendo uma oportunidade muito grande de reflexões sobre o nosso ciclo de trabalho, né? Então, acho que quando a gente pega, traz essas informações e a gente se depara, quando a gente vai buscar elas, a gente fala, meu Deus, onde estão as informações? E a gente faz uma reflexão de o quanto foi o meu trabalho junto ao clube durante todo esse ciclo, né? Então, acho que é legal sobre essas reflexões, é um ponto importante. E depois um ponto importante também sobre a clareza, né, das fases que a gente está desenvolvendo. Então, até essa última fala da Baby, ela passa muito por isso, porque talvez para a gente aqui, né, para mim, para a Leca, que teve essa construção, né, com o Gabó, Renatão, do projeto, quando a gente fala de receber um festival, a gente fala não só de quantos alunos do meu clube que participou quando eu recebo um festival, mas um olhar mais nosso é do quanto que aquele clube teve capacidade para receber pessoas dentro do espaço dele, né? Então, se ele tinha condição de receber 100 ou recebeu 500 pessoas, porque são estruturas diferentes que envolvem. Então, vai um pouco além ali só da promoção do jogo, mas do envolvimento do clube para começar a receber eventos também, né? Esse que é um ponto importante para a gente. Mas acho que isso passa um pouco, até uma dos pontos finais aí de reflexões desse aperfeiçoamento nosso como coordenador sobre realmente essas fases, né? Até mesmo para a gente hoje ainda não é muito claro o conceito, o que a gente espera dentro de cada fase ali. Então, acho que isso também traz para a gente uma necessidade mais constante não digo formação, mas de clareza mesmo sobre o trabalho que a gente está desenvolvendo ali e que a gente espera dos clubes, tá? E depois, o segundo ponto parabéns aí, Duda, pela apresentação. Foi bem construído as informações com vida aí e com comparativos avaliativos, né, dos processos dos clubes. Acho que isso é bacana para a gente ter realmente essa separação em um momento mesmo de fim de ciclo de trabalho. Tá? Então, parabéns aí pela construção. Próximo, Ô, temos... Júlio, Oi. temos só que combinar então agora a questão do controle do tempo, né? De repente, se sobrar alguém fazer na próxima quinta também, ou se seguimos marcando 7 minutos, como é que vamos fazer?
É como a gente tem na próxima quinta, né? O pedido do Arthur e da Amanda. A Amanda falou que talvez conseguisse hoje, mas se a gente ficar corrido, a gente organiza para a próxima quinta. Eu não vejo problema. Porque acho que também querendo ou não, 7 minutos é pouco, é importante a gente condensar nossas informações para aquilo que é importante, mas também acho que é um momento de oportunizar o trabalho que vocês fizeram aí. Só atenção mesmo para não extrapolar, para a gente não ficar devagando muito, né? A gente começa a abrir, às vezes, a apresentação e abre muito o leque, Isso. mas a gente não ser mais efetivo nas informações e que talvez a efetividade vai fazer que precise ser um pouquinho mais de tempo, tá? Então, a gente vai ajustando isso aí. Já tá aparecendo aí para vocês? Já Sim. tem, Amanda. Amanda, Então tá. Luciano, eu vi a mensagem da... Não, capaz? Tranquilo. Bom, galera, então, Não está em só modo fazendo... apresentação. Deu para ver que você clicou ali, mas não está em modo apresentação para gente. Não? Não. Você compartilhou o Canva, só não a apresentação do Canva. Será que é agora? Agora está carregado. Agora está carregado. E foi o modo apresentação. Pode ir. Agora saiu para mim aqui tudo, não tem mais nada. Para a gente está tudo branco. Um segundo. Agora foi? Feito. Bom, então só para contextualizar um pouco, né, os clubes que eu atendo hoje aqui, eu trabalho com o Projeto Nina com o Charrua e o Antiqua, aqui no Rio Grande do Sul, e eu trabalho com o Farrapos, também aqui do Sul, mas pelo Vem Pro Rugby, assim como o Cabanos, o Japuaçu e o Assemiras, que estão lá na região norte. Como os demais colegas, o ponto dos relatórios também foi um ponto que me pegou bastante, assim, né? Acho que foi o que mais me gerou reflexões na construção desse documento, acerca de como que estava sendo a minha relação com a construção desses documentos junto dos clubes. E aí eu entendo que nós conseguimos compreender junto aos clubes que é um sistema de organização, tanto nosso quanto deles, mas nós ainda podemos aperfeiçoar o que a gente está entregando e principalmente se apropriar mais dos relatórios, para que não seja só um cheque ali no final, e sim algo que é nosso. Eu realmente sei o que eu estou fazendo, eu consigo me apropriar como uma conversa, né? Então, isso foi algo que me bateu bastante. Com relação aos treinamentos, tá, do staff, desde o início nós fizemos lá os critérios de elegibilidade das professoras e dos professores para ver que eles tinham que atingir os cursos, né? Me chama bastante atenção que todo mundo correu para conseguir pelo menos atingir um curso, o outro, isso foi bem legal. Nós tivemos bastante cursos nas regiões também, mas eu compreendo que em alguns momentos a gente pode ampliar um pouco mais os cursos, porque os clubes ainda ficam muito na espera de um nível 2. Então, eu fiz um nível 1. Aí, Ficou sem som para mim. Sim, oi? Ela falou. Dá para todo mundo ouvir. Não. Tá. Não. Os clubes poderiam fazer uma renovação daquele curso ou ir atrás de outros cursos, mas ficam presos assim. Eu só vou esperar o nível 2 desse curso. E aí o tempo vai passando. Então, acho que ficou assim mais uma responsabilidade com os clubes para mim, da gente conseguir desconstruir isso. E em busca de novos cursos, além de ficar esperando que o nível 2 venha, porque às vezes ele vai demorar a vir, ou a gente vai ter que ir até ele, porque talvez ele não chegue na minha região ali. Com a promoção do rugby, tanto os clubes Vem Pro Rugby e Nina bateram muito forte desde o início, então lá em outubro a galera começou a se
se movimentar bastante para conseguir fazer oficinas, promoção de rugby na escola, e aí isso também trouxe assim, a gente já tem 300 crianças, aí vocês estão dando treino para 300 crianças? E aí, né, que bom, mas não, mas eu fui lá na escola e aí agora todo mundo da escola vai fazer parte do treino. Aí na semana seguinte, a escola já dizia não, hoje não, e aí já ia para o relatório do final do mês, quantas crianças eu vou botar, não ficou naquilo ali. E aí aqui foi um ponto bem importante para os nossos clubes, que foi, existe uma diferença então do processo. Vamos fazer ali, eu vou levar para promover o rugby, depois a gente vai vendo os próximos passos, ver o que é cada fase e construir esse amadurecimento juntos. E foi bem difícil, assim, sabe? Muitos clubes pensavam que a gente tinha que ficar só promovendo ações, do que realmente conseguir levar para o clube ou ter uma sede dentro da instituição e ter o treinamento lá. Então, foi um momento bem delicado, assim, mas passamos. Com relação aos dias de rugby, tá? E aí aqui eu só trouxe um pouco do que estava descrito ali, do que é o cada dia de rugby, a vivência escolar, os jogos de todas as categorias do clube. Eu coloquei como se fosse uma premiação para os meus clubes, tá? Então, o clube, para mim, que mais promoveu atividades de dia de rugby para os seus atletas, levando para buscar jogos extras, fazer alguma ação, seja com o próprio clube ou com clubes ali do entorno, foi o Farrapos. O Farrapos se movimentou muito para deixar com que os meninos tivessem um maior número de jogos e atividades envolvendo jogos possíveis. Isso parte pelo projeto, mas muito por conta da organização interna do clube. Tá? Isso foi algo assim, até que por vezes deu alguns conflitos com o cronograma deles, com o cronograma que tinha previsto para a nossa região, aí dava assim, mas foi a forma que eles encontraram de promover o rugby, fazer o dia de rugby lá. Então, ele levou aí um troféuzinho. Pro dia de rugby que envolveu todas as categorias do clube, eu dei a medalha para o Antiqua Rugby, que conseguiu fazer isso. Foi um envolvimento bem complicado, assim, né, para reviver o clube, e foi a partir daí que o clube se reconstituiu. Foi um momento bem importante na história do clube. Então, ganhamos essa medalha. E aí, aqui, no meu coração, né, eu me emociono um pouquinho, porque aqui eu trago o troféu para quem conseguiu mobilizar as categorias a participar do dia de rugby de outros clubes. Teve uma apresentação que eu fiz, a anterior, e nós colocamos a primeira foto aqui que vocês estão vendo. Nessa primeira foto, nós não tínhamos, com o pessoal do Norte, os nossos uniformes, e aí nós fizemos o nosso festival sem os uniformes e sem as medalhas ainda. E aí, quando vieram os uniformes, nós aqui, já em um segundo momento, estamos utilizando os nossos uniformes, as nossas faixas, promovendo ali a caracterização dos nossos patrocinadores, mostrando a nossa identidade visual, e isso foi muito importante para o pertencimento dos nossos atletas em Belém. Então, levou aí o nosso troféu. Então, é isso aí. E eu também trago aqui um prêmio especial para o Charrua, no que se refere ao amadurecimento do clube dentro do projeto. Nós entramos com o rótulo de somos um clube muito antigo e renomado e nada vai nos derrubar. E aí muitas coisas vieram para mudar essa história. E nós chegamos a ter só 2 atletas. Começamos com 70, fomos para 2. E aí a gente precisa colocar em prática, não tá morto quem peleia, né? E aí, dentro das nossas condições, nós fizemos um dia para fazer um festival e levamos as meninas aqui de Pelotas, as meninas que tinham em outras regiões aqui próximas, para fazer um dia de rugby lá no Charrua. Por quê? Eles tinham algumas meninas ainda e tinham o campo. E aí, a partir disso,
outras meninas vieram cada vez mais, o professor também se motivou muito com isso, e hoje nós temos um número bem maior de praticantes, né, dentro da escola e que estão fazendo a transição para o clube já. Aqui eu tenho alguns dados referentes ao treinamento, né, dos clubes, como que começaram aqui e como que eles estão. O Assemira, de modo geral, a maioria dos clubes aqui teve um aumento dos seus participantes e das suas categorias, tá? E esse quadro aqui, mais do que em números, ele retrata muito o esforço que todos os clubes fizeram para captar, mas principalmente para reter os jogadores, os atletas que estavam ali. Então, todo mundo que entrou valia muito. E foi muito corrido, muito batalhado para conseguir, ao longo desse um ano, manter os números ou aumentar esses números. Aqui os nossos festivais. Então, todos os clubes promoveram o festival. E o Assemira, o Cabanos e o Japuaçu fizeram festivais em conjunto, então eles conseguiram promover um volume bem bom de jogos para os jovens, para participantes dos projetos. Eles fizeram como se fosse uma parceria, assim, então eu vou no teu festival, tu vem no meu festival, mas de modo geral todos os clubes fizeram o festival. O Charrua não conseguiu por conta das chuvas, mas fez aquele atrasado, né, depois que tinha passado ali a data que a gente tinha colocado, e vai fazer um agora no dia 9, nesse sábado agora a gente vai ter um outro evento. Sem muito mais. Aqui mais umas fotos dos festivais. E aí, então, eu concluo dizendo que os clubes eles estão, de fato, comprometidos com as tarefas que nós levamos para eles. Claro que, ao longo desse trajeto, não foram só flores, né? A gente tem várias dificuldades, mas nós conseguimos reverter essas situações. E isso tudo se facilitou por conta de que os clubes eles confiam muito no trabalho que é feito pelo nosso grupo. Então, eles têm uma confiança nos nossos projetos, no que a gente conversa com eles, e isso foi fundamental assim no progresso de cada um de forma individualizada ali. E aí, como metas para mim, eu coloquei o acompanhamento presencial. Eu quero muito que nessa próxima etapa eu consiga ir até os clubes, todos os momentos que a gente tem de trocas, como no Camp do Nina, que a gente conseguiu se ver, assim, foram muito importantes. E para a região norte, nós colocamos que o aumento do número de participantes e aqui para o sul, aproximar os clubes, né? Para que nós possamos aí, de forma ousada, tentar mais categorias de base feminina para que nós possamos ter mais jogos aqui. E essa missão vai ser bem desafiadora, mas a gente está disposto a isso. E aí também a minha organização pessoal na coordenação, que entra aí o caso dos relatórios. E aí, fechando, só quero agradecer, e aí eu coloquei aqui que eu, nisso tudo, fico muito grata de fazer parte desse grupo e também de conseguir acompanhar, junto com os clubes, o meu desenvolvimento. Então, eu vejo neles, mas eu vejo muito em mim o progresso da Ciana que entrou e da Ciana que permanece aí no grupo. Valeu! Boa. Muito bom. Uma salva de palmas. Uma Pergunta, coisa que né, posso Cássia? trazer uma coisa aqui que eu observei esse ano, que é comum de você, mas que eu acho muito lindo, é que sempre que você fala dos clubes, você fala nós. Se você está falando do Antico, você fala nós, tá, 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 tá. Se você está falando do Charrua, você fala nós, tá, 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 tá. Se você, todos os teus clubes, você se inclui como nós. Isso é um grande segredo, isso é muito importante. Parabéns. Obrigada. Acho que aqui, Luciana, duas colocações, tá? Uma mais para o trabalho que se desenvolveu mesmo, né? No começo até dos seus relatórios, a gente falava lá, nossa, mas todos esses números de participantes, foi uma das falas que você teve ali com o pessoal do Norte, né? Que eles estavam fazendo atividades, considerando aqueles números como
treinamento, onde na realidade não era, né? Eram ações em escolas, só que não tinha estruturado uma rotina de treino dentro do clube, onde a gente ia ter essa transição. Acho que isso é o principal objetivo do projeto em si, né? Que é a consolidação das categorias dentro dos clubes. E um desafio que a gente vai ter para esse próximo ciclo, até na sua tabelinha ali, né? Tem o leque que a gente está de atendimento. E isso inviabiliza com que a gente promova ações entre essas categorias de clubes diferentes. Então, acho que isso a gente já tem ali mapeado, né, dentro das nossas metas, uma janela, e que para esse ciclo a gente vai ter que espremer um pouco mais os clubes para direcionar para essa janela, né? Porque senão a gente, como proponente ali do projeto, né, que está tentando mobilizar, lógico que é legal atender crianças de 7, de 8, de 9 anos, só que quando a gente abre esse leque, a gente foge um pouco, né, vai para um outro tipo de atendimento que foge um pouco da proposta nossa, a gente acaba sendo impactado em outras ações que possam ser promovidas a partir daí, né? Então a gente acaba não conseguindo jogar, a gente acaba não conseguindo promover festivais, a gente acaba não conseguindo, em um futuro próximo, estruturar um campeonato dentro daquela federação. Acho que isso é um dos desafios que a gente vai ter nesse próximo ciclo, porque acho que os clubes estão entendendo, começaram a entender essa dinâmica de estruturar os treinos, qual é esse caminho, né, para colocar a gente dentro dos treinos. Mas a gente vai ter esse desafio realmente de deixar mais unificado essas idades nossas de trabalho, porque senão a gente vai começar a ter gente nos treinos, mas não vamos conseguir arreter essas pessoas, porque só os treinos por si só vão ser desmotivantes daqui a um tempo. Então a gente precisa cada vez mais tentar espremer para esse ajuste, tá? Mas uma ressalva das suas falas aí, tá? É isso, parabéns pela apresentação de novo, mais uma apresentação cheia de vida aí, não só com imagens, mas também transmitindo emoção aí nas falas. Valeu. Temos mais alguém para hoje? Posso? Pode, por favor. E agora? Bom, 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 bom. Vocês aparecem em cima para mim, pera lá. Tem que apertar no modo apresentação aí. Yes? Sim. Lindo. Então, pronto, também coloquei aqui os meus clubes, né? 6 clubes. Curitiba estava tanto dentro do Vem Pro Rugby quanto do Nina. Então, foi bem simples, assim, ó, a maneira com que eu procurei trazer aqui para vocês. Ali tá tanto Nina, né, quanto Vem Pro Rugby. Então, os clubes, eles partem ali, né? Curitiba, de 10 meninas, e aí passa para 42 no final do projeto, né? Vem para o rugby de 26, lá no primeiro relatório, no comecinho do processo, e finaliza com 43. No geral, todos tiveram um progresso muito grande, assim, né? No número de participantes. Salvo aqui Foz, que começou com um número muito grande, e aí também, ao longo do processo, perdeu um professor que estava bem engajado, tinha uma grande participação, assim, nas escolas, né? Mas eram ações em escolas. E depois, no meio do caminho, se reorganizaram e finalizam com 30 participantes mais assíduos também, né? Que vão para o clube. Então, eu deixei aqui esses 4 em conjuntos porque estão na mesma região, né? Então, eu tive também essa facilidade, assim, quer dizer, todos nós, né? Trabalhamos assim, de ter ali as regiões meio que integradas, e essa participação foi muito legal,
dos clubes, né, no Paraná. Então, todos realizaram festivais, e aí eu coloquei também em destaque, né, o que cada clube teve um brilhozinho extra, né? Então, com relação ao Curitiba, é a quantidade de participações assim, em competições que houveram, né? E aí foi bastante competições, teve essa participação. Maringá também teve, mas aí eu trouxe, né, aqui um destaque maior para a vivência que a gente teve no Camp Nina, por exemplo. Então, como o nosso trabalho ele não é só ali, né, em cima das crianças, e sim todo o staff, todos os clubes tiveram representantes, né, no festival, no camp, mas o quanto que foi a entrega, a participação e a desenvoltura mesmo, né, da treinadora. Então, também foi muito legal ver a atuação delas ali no camp, e em destaque, Maringá teve uma estrelinha a mais aí. Ali Toledo, né, participou dos dois festivais que estava proposto, e o bacana é que fez isso, teve essa interação entre clubes, assim, né? Então, Maringá veio para Toledo, Toledo foi para Maringá, teve um momento também de Foz, então os festivais interclubes também foi bem forte. E Foz realizou um torneio interno, né, e com um grande número também de participantes, devido àquele trabalho que foi feito lá no início nas escolas também. Então, muitos, né, nos nossos festivais tiveram esse número de participantes, mas eram entre clubes, né, interclubes. E aí, para mim, aqui, Foz teve um brilho extra por isso, sabe? De ter um número maior. Como é que é? Bahia. Bahia teve lá também, né, o Imborés, desde o primeiro ciclo do Nina. Então, um engajamento muito grande, assim, do clube, né? Já tinha uma maturidade muito grande com relação a todas as vivências que o projeto ele pedia, né? E Porto Seguro já foi um pouquinho mais delicado o tratar, né? E aí Porto Seguro começou com um número muito pequenininho de meninas, seguiu assim durante um período bem grande até, e aí agora no final do projeto, então eu trouxe o destaque, né, tanto de um quanto de outro, que foi essa parceria com as escolas. Os dois acabaram que também tiveram um engajamento muito grande agora no final, né, trazendo promoções aí da fase Tentar, e aí foi onde também conseguiu subir um pouco mais o número ali nos nossos cadastros, né? Na nossa ficha. Aqui eu tinha colocado tanto o curso quanto a coordenação de apoio, né? E as palestras, que todos esses clubes, eles estiveram envolvidos, né? Nas ações das palestras, de socorrendo, assim, recorrendo à coordenação de apoio, né? Então, sei que tem uma procura muito grande, tanto na área da VAL, quanto na área da BOPRE. Nós fizemos reuniões, assim, com clubes, né? E essas coordenações extra, né? Não, então, foi bem legal isso também, o quanto eles sentem, né, que esse apoio é importante. E dos cursos, todos eles também, né, o professor ou a professora ali contratada participou do curso, mas sempre tinha mais alguém do clube envolvido, né? Então, isso também foi positivo, assim,
dos clubes com que eu estava ali junto. Minha ação, né? Eu tinha me proposto a mais de 50 encontros com eles, então, semanalmente eu queria ter feito reuniões, né? Consegui ali aproximadamente 30. Dessas 30, não é que foi tudo aqui, só Maringá, só Curitiba, só Emborés, mas foram os clubes com quem eu mais consegui me envolver, né? Onde mais estavam presentes ali nas nossas reuniões semanais. Então, esses clubes, algumas vezes era só um deles que participavam. Mica, hoje tem compromisso, não consigo, estou em ação na escola. Então, acontecia, né? Mas... E também não consegui as 50 com quem eu estava me propondo, também por ou viagem nossa ou alguma dificuldade, e aí não estava ali presente. Essa parte de dificuldade que eu coloquei aqui, então, acho que foi assim, inicialmente, né, com o Porto Seguro, principalmente com a nossa parte de relatório, de entrega das atividades. Isso foi bem trabalhosinho, assim, né? Vem aí, né? Participa, estamos junto. Mas mais para o final agora, eu acho que começou uma entrega maior. Talvez também por isso, né? Como no início a gente eles não estavam tão presentes nas reuniões, até mesmo quando a gente fazia reunião geral de todos os clubes, tinham uma falta maior assim do clube, então acho que era isso, eles não estavam totalmente entregues assim, né? Agora, para o final do processo, foi engrenando melhor. Tanto que quando a gente apresentou ali a troca da coordenação, né? O Porto Seguro até falou, poxa, agora que a gente estava engrenando mais esse contato e tal, né? Nós vamos trocar. Mas pronto, então é que foi uma dificuldade no início. Que a gente tem que estar sempre com um olharzinho de vamos aí, ó, um lembrete, como é que está tudo. Toledo, talvez por eu estar aqui dentro, então o contato também com a professora eu achei sempre muito delicado, né? Eu queria, tinha um contato, mas ao mesmo tempo eu me sentia, não sei qual é a palavra que eu vou usar, mas não sei, tinha algo assim que eu fazia a cobrança, mas ao mesmo tempo eu era, sabe, aquele morde-a-sopra, mas muito cuidadosa. Eu me senti muito cuidadosa no tratar com ela. Nos outros clubes eu tive, acho que, muito mais leveza. Não sei se porque é uma pessoa que não era do rugby, né? Então, ao mesmo tempo, a gente sentia uma necessidade muito grande de tê-la por ali por perto, já que ela está na escola também, então tem um número muito grande de participantes que a gente pode estar trazendo para o clube, mas eu me senti nisso, assim, sempre com um cuidadinho extra. Então, eu não me senti tão confortável, e aí eu coloquei aqui um pouquinho da minha dificuldade. E Foz também, como teve, né, a bagunça ali da troca de professores, a professora contratada também não era do rugby, em um momento do processo, né, estava perto de ter neném e tal, então também teve uma sobrecarga muito grande de algumas pessoas ali dentro do clube, que já faz acontecer o clube, então eu também precisei cobrar um pouco mais de vigor, assim, a parte de relatórios e tal, do que o demais. Acho que é isso, né? Eu quis trazer aqui também uma fotinho minha, porque esse é um olhar bem para frente, né? E de admiração, assim, por esse processo todo que a gente trabalhou, né? E o quanto o projeto eu vejo que, poxa, ele realmente
é grande. E acho que isso tudo muito da equipe, né, com que a gente está aqui, essa troca, esse momento, então, da gente também apresentar e ouvir como que cada um trabalha, acho que isso só reforça, assim, né, o quão forte fica a nossa equipe e o quanto de admiração por todos, assim, que estão envolvidos e o orgulho que eu tenho de estar juntos nesse Nina e Vem Pro Rugby. That's it. Muito bonita essa foto. Muito boa. Já nem lembrava cara, onde foi isso? Só fui lembrar, fui resgatar. Mas boa, Mica. Obrigado aí das informações. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer para ela. Eu tenho uma dúvida só, Mica, se alguém tiver. Em Foz, enquanto está vendo os relatórios, eu fico um pouco nessa dúvida sobre o que é, se é treino dentro do ambiente escolar, porque o festival foi dentro de uma escola, né? Foi dentro do ambiente escolar. Se aquele festival é com participantes recorrentes das atividades do clube, ou se o clube acontece dentro da escola. Isso, eu não consegui ter essa clareza ali sobre Foz. Até mesmo porque é um pouco do que você É, falou, né? Porque é um local que a gente olha os números, são muitas crianças participando. Então, eu não tenho essa clareza ali se é um ambiente de treino do clube ou se é um ambiente escolar. E depois dessa realização do festival, se foi com a escola ou se foi com as crianças que estão no clube em si. que Foz hoje não tem um espaço, né, ali deles. O clube de Foz está em tal lugar. Então, tem ali dentro de escolas, treino, e dentro de ONG. Então, também tem uma parceria com uma ONG, que até veio agora para o Nina, principalmente por isso, porque é uma ONG feminina, que tem vários projetos assim que trabalha e tal, mas não existia o esporte. E aí Foz conseguiu essa parceria nessa ONG, entrando com o rugby. Ô, E Mica, o desculpa, o importante só uma também dúvida. é que já concluo aqui, que a DAI do Foz, ela consegue levar para os festivais as meninas para competirem, então ela tem ali as meninas em idade de competição, ela sempre está ali com as 8 ou 10 meninas, né? E uma combinação que eu estou tendo com ela é assim, colocar todo mundo nas listas, mas ela ter, mesmo que treina em horários e dias diferentes, em locais diferentes, ter todas elas dentro ali cadastradas para a gente entender quais que são as competitivas e quais que são as em fase escolar. Dani? Ficou aqui, Júlio? Não, ficou claro. Ficou claro. Só para entender, quando eu falo clube, não quer dizer que eu tenho clareza disso, que nem todas as associações ou entidades que a gente hoje está oferecendo suporte têm um local físico, Sim, sim, sim. nem num próprio, né, mas cedido por uma prefeitura ou por uma parceria. Mas é Isso. só para... Porque eu tinha um pouco essa dúvida, porque Charrua era assim, né? Então, tem lá os treinos dentro do ambiente escolar que agora está começando a transitar para a realidade de clube. Então, só para ter um pouco essa clareza aí em Ô, relação Júlio, em relação a isso, uma coisa que a gente também está tratando é a questão dos ofícios de concessão de espaço físico, que eles podem estar enviando mais de um ofício, desde que coloque todos os lugares que eles estão fazendo, isso consta ali para a gente, é importante ter esses ofícios de concessão, mesmo que seja no clube, ou que seja numa praça, ou que seja numa instituição, tá? Eu estou... Agora é um momento Isso que não vai trocou muita caracterizar prefeitura, né? vários Então, núcleos? Não, horários diferentes, você não pode conflitar o horário, tá? Não, é que pensando numa construção futura, né, de amadurecimento do clube, daquela entidade, cada vez mais eu vejo a importância de ter um local de referência da modalidade em específico. Não ser uma escola ou uma ONG, mas onde é o treino de rugby em Foz? É aqui nesse bairro, nesse campo. Entendeu? Então, talvez é um caminho que a gente cada vez mais tem buscado trilhar, mas para que o clube comece realmente a ganhar essa estrutura, né, de categorias, de ter essas trocas entre categorias, que são elementos aí que começam a fortalecer
e a amadurecer essa sustentabilidade do clube, né? De estar próximo de outras categorias, de ter essas trocas. O Mas Foz, hoje em particular, eles, aonde é o treinamento, é um lugar de vulnerabilidade, um espaço mais delicadinho. E aí, eu acho que foi até essa a jogada do clube de estar mais em locais onde já se fornece, né, a criança ou adolescente, do que ficar divulgando, venham para cá. não, tá perfeito. Mas é que no meu entendimento, acho que em algum momento dessa trajetória, isso vai ter que se conversar, entendeu? Esse local da onde está esse ambiente com a rotina de treino do clube, porque talvez vai ficar Sim. no ambiente escolar até os 14, 15 anos, só que a transição para as categorias juvenis, ele vai precisar migrar para o ambiente que é o local do treino. Então, se o clube hoje talvez não tenha isso, talvez é um direcionamento que o clube tenha que buscar alguma parceria com prefeitura, com Secretaria de Esportes, ou até mesmo com uma associação, de ter aquela identidade para onde para que se torne essa referência realmente, tá? Mas é curiosidade mesmo, é compartilhando um pouco essa minha construção aqui, Mas é tá? legal falar porque eu também vivo isso um pouco, tipo, o Shaddai, por exemplo, é um time que está também migrando para uma estratégia dessa, de, cara, a gente não consegue menino, então entra no colégio, dá seu jeito. Tipo, estamos tentando diferentes estratégias, mas eu entendo o que você diz quando, tipo, legal ir, mas em algum momento isso tem que se desenvolver para retornar para o Vem rugby, né? para Então, cá. É. mas é uma coisa de cada vez, né? Pelo menos as crianças estão lá. É uma estratégia, igual tem em Niterói, que está dentro da escola, então Sim. tem atividade dentro de uma escola, que acontece às sextas-feiras, e depois tem a rotina de treino também em um outro horário. Então, é, uma não sobrepõe a outra. O ponto é que numa conexão com o clube, é importante em algum momento isso estarem tendo trocas, né? Terem essas transições conectadas, entendeu? E uma coisa que tem que estar claro também, gente, é que assim, às vezes o clube não tem o espaço para ter o treino do rugby lá. E também, em contrapartida, ele não consegue estar na instituição. Está lá com 3, 4 crianças só numa lista e aqui tiver que aquilo não está acontecendo. De repente, não é o momento desse clube estar dentro do projeto. Quem sabe mais à frente, quem sabe trabalhar dentro dessas questões, né? Então, é dentro disso que até a Baby está fazendo um trabalho lá dentro do El Shaddai também com a Pâmela, para estudar o entorno, ver o que dá para fazer. A gente não quer desistir da instituição, só que a gente tem que tentar o máximo para fazer o que o Júlio disse, conseguir trazer para que haja essa conexão depois para as categorias, né? Mas perfeito, Baby. Eu não sei se você está para apresentar hoje, se você se incomodaria apresentar na próxima semana, por questão de horário. Não tem problema nenhum. Eu também tenho que dar treino hoje ainda, então também já passou um pouco, já são 4h25. Eu tenho que. Não tem problema É, não. É bom que eu já dou uma ajeitada não, do que justamente, porque faltou. acho que a gente Próxima coloca ali, apresentação eu sou o último, hein? a gente coloca ali o tempo, mas também é ruim ficar cortando esse momento, que para a gente é Total, importante total. deixar vocês também se exporem aí e compartilhar o trabalho que fizeram, tá? Então, não vejo problema com isso para a próxima semana. Amanda, ok? Ali para a semana que vem também. E a gente tem o Arthur também para a semana que vem. Ficamos 3 pendentes aí para. Pendentes não, né? Porque não. Mas agendados para a próxima semana, Tisque, tá? tisque, tisque. Não sei se Leca, Renato, Gabó tem alguma. Eu tenho um recadinho só, que o pessoal tem me perguntado aqui, alguns de vocês, eu vou responder coletivo, tá? A respeito da nota, agora do final do mês, né? O texto para nota, tudo direitinho, eu vou encaminhar para vocês o número do item lá, bem direitinho, quando chegar perto da data, tá bom? Fiquem tranquilinhos. Tem uma pergunta em relação aos contratos. Pode ser a assinatura do Gov, né? Pode ser a assinatura do GOF, sim. Não, Inclusive, está Não chegando pode. as propostas, as do Vem Pro Não. Ranking, está num ritmo mais devagar, mas está chegando algumas. Fala, não. Júlio. Vamos ter que ter cuidado com essa assinatura do Gov, tá? Porque como a gente está pagando já uma nota, agora já foi emitida uma nota, a assinatura do Gov ela vai sair com data posterior à emissão da primeira nota.
A gente vai ter que tomar Mas essa nota. O Não, Thiago estou tinha dizendo dos conseguido um gesto. coordenadores, Julião. Não estou falando dos professores. Bom, eu vou confirmar com o Thiago e com o Sérgio, porque eles disseram que tem um esquema lá que ele consegue editar a data para o. Até assim, ó, Leca, na proposta que foi enviada estava 1 de outubro. Eu mudei para 1 de novembro. Na proposta não tem problema, a proposta tem que ser anterior à data do começo do contrato, tá? Então, até 30 de outubro está tranquilo. Só não pode ser depois, a proposta não pode ser Então depois de tem que novembro, só manter, isso. tem que manter em outubro, tá bom. Tem a data de outubro, tá? Só não pode o contrato ser outubro, o contrato é 1 de novembro. Eu estou ajeitando todas as datas. Ah, tá, porque agora é a proposta. O contrato ainda não Certo? veio. Val? Oi. Primeiro, desculpa, né, que eu cheguei meia hora atrasada, eu perdi o Dani, perdi o Duda, vou Perdeu os melhores. assistir a gravação, eu estava sem luz, vou assistir, pode deixar. Depois eu dou o feedback. E, na verdade, a gente queria ressaltar que a gente, nas últimas 2 semanas, eu, a Bopreia, e a gente estava 2 semanas, 10 dias, a questão do nosso diagnóstico, né, depois que a gente conversou que tem o diagnóstico da demanda da Vale, né, nas mãos da Bopreia, a gente montou um diagnóstico biopsicossocial É para mim? da unidade, de também fazer um relato sobre nossos desafios, as nossas que vem pela frente, mas a gente já tem algumas ideias, né, para esse terceiro ciclo, só que a gente também precisa daquela validação para a gente entender se a gente não está pirando muito, né? Então, a ideia nesse novo ciclo é a gente construir mais materiais vivos, materiais que fiquem, né, de legado, né, do projeto. E aí a gente finalizou o diagnóstico, a gente vai compartilhar no grupo para que os coordenadores deem aquela força para a gente e divulguem nos seus clubes com um prazo até o dia 29, a princípio, né? Então, se vocês puderem ajudar a gente, dar uma forcinha aí para que os clubes preencham, para a gente é importante para a gente dar essa continuidade. Não sei se a Bia quer completar alguma coisa, ou a Bopré. Não, é isso. E aí já dá um start, enfim, a gente já consegue elaborar algumas coisas que a gente tem como plano para esse próximo ciclo. Uma Acho que coisa só importante pode falar, Bopré, depois Não, acho que só para ressaltar em relação à escolha da data, a demanda da Vale eu vou começar a mandar dia 10 de dezembro. Então, para ter um espaço para as pessoas poderem responder o nosso e não atropelar os dois, a gente deixou até dia 29 de novembro para responder esse. Aí dá essa uma semaninha e eu já jogo a demanda da Vale para o dia 10. Falta muita gente, Bopré? Não, então, eu até ia ver isso com o Júlio depois, porque assim, na minha avaliação, eu acho que a gente só começa a pedir para as pessoas responder todas de novo a partir de um ano, né? Que seria no segundo trimestre agora do ano, não é janeiro, seria o próximo. Por enquanto, a gente está. Eu até ia trazer aqui, não sei se eu posso compartilhar rapidinho, o diagnóstico social, o resultado, só para vocês terem uma ideia por cima. Você quer apresentar, ter um horário semana que vem para apresentar também, de maneira resumida? Pode ser. A gente começa a semana que vem com vocês daí já. Eu acho Pode que é ser. importante também esse espaço para vocês, não ser uma coisa corrida. Tem informação bem importante aí, que é bem legal a gente estar por dentro. Não, beleza. Então, eu fiz esse documento, eu atualizei, né, o diagnóstico parcial para a gente ter uma noção de quantos clubes, tanto do Nina quanto do Vem Pro Rugby. Aí eu apresento na semana que vem. E é basicamente isso. A gente joga esse diagnóstico agora até dia 29, aí depois dá esse prazo para mim começar o da Vale, porque o da Vale eu tenho que entregar dia 10 de janeiro. Então, geralmente eu coloco um mês aí para eles responderem, que eu acho que é um tempo bom. Tá. Porque para amarrar isso, né, tem uma das coisas que é importante, a rotina que a gente tem também de cobranças do clube sobre as entregas que eles precisam ter, não só desses diagnósticos, mas dos relatórios mensais. E a gente, por hora, a gente segue ainda o mesmo fluxo que a gente veio até setembro em relação aos projetos, tá? A gente precisa, sim, fazer uma revisão, precisa, sim, a gente ter um direcionamento
vamos ter ajuste de meta? Não vamos? Vamos mudar alguma coisa? Não vamos? Isso a gente vai fazer, mas não estamos nesse momento para fazer isso agora, por duas coisas. Primeiro, porque os clubes já estão numa. É ciclo anual os clubes. A gente não adianta, porque a gente trocou o nosso projeto ou iniciou um outro, a gente vai fazer algum ajuste nesse momento. O clube ele não vai ter a adesão para isso. A gente vai perder tempo com isso agora. E segundo, a gente está num período agora do ano que é muito complexo, é um período de muitas competições, envolvimentos, os clubes estão em outros momentos e a gente também está em outros momentos. Tá? Então, para vocês, coordenadores, esse ciclo final agora, outubro, novembro, dezembro, a gente segue a mesma rotina de coleta de relatórios, tá? E da manutenção das frequências. Por mais que a gente está fazendo esse processo do sistema, tá? Tchau, Ciana. Por mais que a gente está fazendo esse processo do sistema, a gente precisa ainda ter esse backupzinho ainda para esse ciclo desse ano. Tá? Então, os clubes estão se adaptando, a gente está fazendo essas situações, para a gente não se perder com as informações. Tá? E aí sim, depois a gente vai fazer sim uma revisão sobre as metas que a gente vai buscar no próximo ciclo no próximo ano, né? Porque acho que os clubes funcionam anualmente, tá? E a gente faz esse direcionamento, e aí entra essas informações também da área de apoio, da área de bem-estar, porque a gente começa a ter muitas informações que a gente precisa começar a cruzar elas para direcionar o nosso trabalho. Então, não só do social, a gente teve recente o diagnóstico de clubes, que a gente ainda não compilou esses dados. Então, ter os dados e a gente não usar no nosso trabalho, cara, não faz sentido. Tá? Então, a gente precisa, sim, ter esses dados, compilar eles e aprimorar eles para esse novo ciclo que a gente vai ter de trabalho. Mas um pouco de paciência a gente pede, porque a gente está realmente num período turbulento aí das coisas. Então, para com vocês, com os clubes, seguem a rotina de trabalho que tem de relatório, de frequência e de cadastro para quem tiver que fazer. E no próximo ano, né, quando volta, inicia as atividades, a gente aí sim já chega com um pacote novo para os clubes, ou a manutenção de algumas coisas, ou alguns ajustes que nós faremos. Tá? Só para deixar todo Ô, mundo. Júlio, você acha que Sim. faz sentido, por causa das meninas aí do apoio, os clubes novos, por exemplo, o Urra, o Rio Branco, a Menina, que entrou novo agora, pelo menos esses clubes, elas responderam esse relatório, esse diagnóstico social, que eles não responderam ainda, né? Então, Sim, em tese sim, tá, o leque do Bofret, porque o entendimento da Vale é novos participantes, né? Então, como tem essa troca de projeto agora, em tese, acaba pegando para eles, esse período agora, tá? Então, também a gente me já chama vai no ganhando. privado depois, Bopré, que daí eu te passo. Ô, Leca, mas o Melina ainda não tem o treinador, né? Mas independe, já tá dentro. Tá. Eu converso Diga. lá com a gente. Ah, tá, quem responde não é o treinador, é o clube Não. também. Tá. Só para eu ver se eu entendi, porque ficou um pouco confuso, a gente fica falando de vários diagnósticos. Então, ficou combinado que o único diagnóstico que a gente vai entregar agora para o final do ano é o da Vale, que é o que já estava previsto. Ou o nosso Não, ainda vai. você tem um de vocês, né? Para pegar a informação de vocês. Isso, aí tudo bem. Esse é importante para que a gente tenha informações para a gente fazer os ajustes para o próximo ano. Entendeu? Então, Sim. esse é importante. É um diagnóstico, acredito que seja de avaliação, que vai trazer informação para a gente, para como que a gente vai seguir no próximo ano. Então, esse é importante que aconteça. Entendeu? O que eu Então, tô aí no dizendo- caso do da Vale, vai rolar também, né? Porque a gente tem esse prazo para janeiro. Isso, daí vamos incluir o Urra, esses novos agora para esse de janeiro. Entendeu? E É isso repete o que o pessoal que já respondeu, segue o mesmo pessoal. Quem já respondeu, eu só vou pedir para responder de novo a partir do próximo. Isso. Então, vou pedir são só para os novos, tá? participantes. São novos participantes. Tá? Fechou. Boa. Bom, é isso, pessoal. Extrapolamos um pouquinho o tempo hoje aí, tá? Mas obrigado. A gente faz um fechamento na semana que vem mais completo aí dessas apresentações. E é isso. Tchau, Beleza? pessoal. Valeu, galera. Boa tarde para vocês. A fotinha já saiu. Uma galera, mas vamos lá, né, para aproveitar. Quem faz aí? Eu faço aqui, vai lá. 1, 2 e já. Pronto. Tchau, Falou. pessoal.